Olá, amigos leitores. Olá, meus amigos leitores, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Estude com o Autor, estruturado pela editora Justpodium. A cada semana nós estamos analisando um específico capítulo deste que é o meu Manual de Direito Constitucional. Nesta terça-feira, estamos dedicados ainda ao estudo do capítulo 10, que trata da organização político-administrativa do nosso Estado. Este tema já foi objeto de algumas considerações na terça-feira passada, mas eu resolvi fracionar a análise desse capítulo em 2 semanas, justamente para que hoje tivéssemos um espaço que pode ser reduzido, não precisa ser realmente um encontro muito extenso, para que eu possa tecer alguns comentários sobre um item específico desse nosso capítulo, que é o nosso item que se inicia na página 735, item 8, repartição constitucional de competências. Então, se na semana passada, na semana anterior, nós nos dedicamos a tratar da estruturação do nosso Estado, ou seja, da organização político-administrativa da República Federativa Brasileira, neste encontro desta semana, nós seguimos com o capítulo 10, mas tratando de um outro aspecto importantíssimo que ele traz, que é a repartição constitucional de competências. Quando estamos vivendo em uma federação, é óbvio que o poder político, o exercício dele está pulverizado, descentralizado, o que dá origem, sem dúvida, às entidades políticas da federação. Os entes federados são dotados de autonomia, o que significa que eles são possuidores de poder político próprio. Eles têm competências que são de natureza administrativa, material, legislativa, tributária próprias. E justamente termos, então, essa repartição de competências feita pela Constituição é a certeza de que estamos vivendo em uma federação e que então existe essa descentralização no exercício do poder político. Firmada então a importância de dividirmos essas tarefas, essas competências, de criarmos o campo material de atuação de cada um dos entes federados, surge então um próximo ponto aqui importante. É preciso definirmos por meio de quais técnicas se dará essa divisão de tarefas. Então, neste encontro, eu quero chamar sua atenção para algumas classificações doutrinárias que são de suma importância para a compreensão do assunto. Veja que nós temos, tanto no item 8.2 quanto no item 8.3, alguns indicativos de quais serão essas técnicas de divisão de competências. O item 8.2 trata do princípio que norteia a Constituição Federal na divisão das tarefas entre os entes federados, que é o chamado princípio da predominância ou da preponderância dos interesses. Porque, repare só, as competências, elas não são entregues ao ente simplesmente porque elas são próprias daquele ente, pois só a ele aquela tarefa interessa. Não há exclusividade neste campo. Estamos vivendo em uma federação. Então, o que realmente interessa é notarmos qual é o interesse que predomina, qual é o interesse preponderante. Se for, evidentemente, um interesse nacional, eu tenho que entregar essa competência para a União. Se este interesse que predomina for regional, eu preciso entregar a tarefa aos Estados-membros. Agora, se o interesse é marcadamente local, esta é uma atribuição que será entregue aos municípios. Então, este é o princípio que norteia a Constituição Federal na divisão das competências, na divisão dessas tarefas. O princípio da preponderância ou predominância dos interesses. Lembre-se, não há exclusividade. É claro, no entanto, que o nosso histórico de termos sido no passado um Estado unitário, que concentrava todas as tarefas no ente federal, no plano federal, faz com que esse princípio seja obedecido de forma mais grosseira e não absolutamente, uma obediência absolutamente restrita. Afinal de contas, nós viemos da União nós nascemos. Então, evidentemente, nós temos um conjunto de competências que segue com a União, já que ela, no momento da criação da federação, entregou só aquele mínimo necessário para que os entes federados fossem criados, mantendo-se, então, com um maior volume de competências e tarefas. Nossa federação, a grosso modo, é uma federação na qual a União pode muito, os municípios até que podem alguma coisa e os Estados-membros não podem quase nada. As competências estaduais, diante das tarefas que a União possui, tanto em termos de relevância, importância, quanto numericamente, elas são risíveis, tá bem? Então, nossa federação, com relação à atual concentração de poder, apesar desse princípio da preponderância dos interesses ter orientado a Constituição na divisão de tarefas,
nossa federação segue sendo uma federação marcadamente centrípeta, que concentra competências, que concentra tarefas com a União, com o ente que está no plano, então, federal. Tá joia? Mas eis, então, esse primeiro princípio, né, que orientou a Constituição Federal na divisão de tarefas, na criação do campo material legislativo de cada um dos nossos entes federados. Agora, o item 8.3 avança um pouco, lhe dizendo quais são as técnicas de repartição. E aí nós temos 3 modelos interessantes: o modelo clássico americano, o modelo canadense e o modelo indiano. Nós adotamos o modelo americano de divisão de tarefas. Este modelo, que foi então criado lá nos Estados Unidos da América, quando então da criação da própria ideia de federação, e é o modelo que você nota ter sido adotado na Constituição de 1787, nós temos ali, né, uma estrutura na qual competências são entregues de forma taxativa, de forma enumerada para a União, e as tarefas remanescentes ficam a cargo dos Estados-membros. Este é então o nosso modelo de divisão de tarefas, o modelo americano, com o adicional de nós termos considerado na Constituição de 88 que os municípios são entes federados, o que significa então que adotamos o modelo americano com uma certa adaptação. Por quê? Porque enunciamos de maneira explícita as tarefas, as competências que pertencem à União, mas também aos municípios, e deixamos os poderes remanescentes, aquelas atividades, né, que ficam em tese como residuais, à disposição de quem? Das entidades federadas e regionais, que são os Estados-membros da Federação. Então, eis o modelo americano. No modelo canadense, nós temos tarefas enumeradas para os estados e competência remanescente para a União. Então, esse é o modelo que o Canadá adota. E o modelo indiano é muito curioso. Por quê? Porque adota poderes explícitos e atividades enumeradas para todos os entes federados, o que faz com que, sem dúvida, a Constituição fique absolutamente inchada, inflada. Para você ter uma ideia, a Constituição indiana tem mais de 400 artigos e inúmeros subitens. É uma Constituição que consegue ser mais prolixa e analítica e extensa e longa do que a nossa. Mas claro que toda a complexidade étnico-linguística que aquele país possui acaba por justificar a adoção desse modelo de poderes enumerados para todos os entes. Então, essa é uma técnica que você tem que entender como funciona. Nós temos o modelo americano, o canadense e o indiano. Nós adotamos o modelo americano, que é o modelo clássico, com uma adaptação. No modelo americano clássico, eu entrego competências de forma enumerada para o ente federal, que é a União, poderes remanescentes para os estados. A adaptação que é feita para atender a uma particularidade nossa é entregarmos também competências expressas, enunciadas para quem? Para os municípios, que só são entes federados na nossa federação, como você deve se lembrar do encontro da semana passada. Pois bem, por que então, se adotamos o mesmo modelo que o dos Estados Unidos, por que a União aqui no Brasil tem tantas competências? Somos notadamente uma federação centrípeta com relação à distribuição de tarefas. E por que nos Estados Unidos o modelo quanto à concentração de poder é um modelo centrífugo, ou seja, os estados podem mais do que a União em termos de competências legislativas materiais? Isso, claro, vem da história, da formação e do surgimento das duas federações. E aí também, claro, a construção dos textos constitucionais acaba por contribuir em demasia para o cenário que vivenciamos aqui e lá nos Estados Unidos da América com relação à distribuição de tarefas. Perceba, nossa Constituição enumera poderes para a União, assim como a norte-americana faz. Só que a Constituição dos Estados Unidos é extremamente concisa. Para você ter uma ideia, ela tinha 7 artigos originais e não passa de 3 dezenas de emendas, enquanto a nossa Constituição é das que você verifica no cenário internacional, uma das mais prolixas e extensas. O que significa que na hora de enumerarmos poderes para a União, descemos aos pormenores e listamos muitas atribuições para a União, né? O que fez com que sobrassem poucos poderes remanescentes para os Estados-membros. De outro lado, nos Estados Unidos da América, numa Constituição que é extremamente sintética e concisa, eles elaboraram pouquíssimas tarefas para a União, deixando, então, muitos poderes remanescentes a cargo dos Estados-membros. Por isso que aqui várias questões que são tratadas pela União, lá nos Estados Unidos, são definidas por cada um dos estados, como eles entenderem que deva ser o modo mais correto de tratar a matéria, tá? Então aqui as competências que estão infladas, que estão com a União, deixaram poucos poderes remanescentes para os estados. Lá foi o contrário, poderes enumerados para a União de maneira bastante concisa, de maneira bastante sintética, o que fez com que restassem muitas competências e atribuições para os estados-membros. Então, esse é um primeiro detalhe sobre a técnica de repartição. Lembre-se, adotamos o princípio da preponderância dos interesses,
na hora de distribuir competências. A Constituição verifica se o interesse que predomina é um interesse federal, se é um interesse regional, se é um interesse local. E aí vai distribuindo as competências. Depois, qual é a nossa técnica central? O modelo americano é adotado, o que significa então que são poderes enumerados para a União, poderes remanescentes para os Estados-membros. Agora, dando continuidade a essa análise, ainda com relação a essa divisão de competências, de tarefas, essas técnicas de repartição, é bom lembrarmos que hoje nós adotamos tanto a técnica de divisão horizontal de competências quanto a técnica de divisão vertical. Bom, a técnica horizontal surge nos Estados Unidos e entrega aos entes federados competências que são próprias, privativas e exclusivas, a cada um o que é seu. Quando você pensar na técnica horizontal, lembre-se de uma mesa. Os entes federados estão ali sentados e eu distribuo competências a eles, entregando a cada um suas próprias tarefas, suas competências privativas e exclusivas. Essa é a ideia da técnica de repartição no plano horizontal, que foi adotada em nossa Constituição de 1891, uma Constituição muito inspirada no modelo norte-americano e claramente um documento liberal. À medida em que o estado de bem-estar social surge, um novo modelo de repartição de competências também aparece. Então, damos origem a essa técnica vertical. Em verdade, ela surge na Alemanha, na Constituição de Weimar, mas é adotada já na Constituição brasileira de 1934. Aliás, sendo este o primeiro documento a prever direitos sociais, o Estado começa a ganhar mais competências, infla sua zona de atuação e, para isso, então, precisa dividir entre os entes algumas competências que vão ser chamadas agora de comuns e concorrentes. Então, a partir da Constituição de 1934, abandonamos aquele federalismo que só adotava a técnica de repartição horizontal, que é um federalismo que nós chamamos de federalismo dual ou clássico, e passamos a trabalhar com o federalismo de cooperação, o federalismo neoclássico, que reparte competências não só no plano horizontal, mas também no plano vertical. Sempre que você pensar na repartição no plano vertical, imagine uma torre e todos os entes federados ali juntos, em conjunto, porque eles vão cumprir essas tarefas em regime de parceria, de condomínio legislativo, que serão justamente as competências comuns e as competências concorrentes. Então, em resumo, para essa primeira parte, se você está acompanhando esse encontro, essa live, a partir desse momento, nós sabemos que a repartição constitucional de competências é algo essencial, nevrálgico para a formação de uma federação, porque uma federação justamente se estrutura na divisão, na pulverização do exercício do poder político, o que tem que permitir o quê? Que os entes federados surjam, e os entes federados são dotados de autonomia. E ter autonomia significa possuir um campo material, legislativo, tributário de atuação que seja próprio. Então, os entes federados são todos dotados de autonomia porque eles possuem exercício do poder político de forma própria, eles possuem competências que são específicas, E aí a divisão de tarefas é, em primeiro lugar, orientada pelo princípio da preponderância ou predominância dos interesses. No momento de dividirmos e estruturarmos as competências, adotamos o modelo americano de enumeração de poderes da União e poderes remanescentes para os Estados-membros e adotamos atualmente ambas as técnicas de repartição, tanto a horizontal, que entrega competências materiais exclusivas e legislativas privativas. Preste atenção na nomenclatura, que não pode ser embaralhada. Então, técnica de repartição horizontal. Entregamos competências que são materiais exclusivas e legislativas privativas e adotamos em associação a essa técnica, a técnica de repartição vertical. Na técnica de repartição vertical, entregamos aos entes federados competências legislativas concorrentes e competências materiais comuns. Tudo bem? Agora, eu já mencionei a particularidade, no caso brasileiro, de termos municípios com entes federados. Temos que entregar competências também a essas entidades que são locais. O que nossa Constituição faz de forma preferencial no artigo 30. Não se iluda pensando que todas as atividades que serão cumpridas pelos municípios estejam naquele dispositivo. O artigo 30 é um repositório central de competências municipais, mas não exclusivo. Temos tarefas para os municípios que estão esparsas no texto constitucional, como, por exemplo, a instituição de Guarda Civil Metropolitana, que está lá no parágrafo 8º do artigo 144, um dispositivo que trata da segurança pública. E temos tantas outras competências que são construídas doutrinária e jurisprudencialmente. Então, avançando um pouco aqui no nosso estudo, eu vou lhe convidar para chegarmos até a página 768. Nessa página 768, nós estamos a tratar das competências dos municípios. Um primeiro esquema que se apresenta aqui para você, esse aqui em rosa que está na tela agora, divide as competências municipais da seguinte maneira.
No artigo 30, eu tenho um inciso 1º, que diz que o município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Temos um inciso 2, que nos lembra que o município vai suplementar a legislação federal e estadual no que couber. E os incisos 3 a 9 trazem competências que são materiais dos municípios, materiais administrativas igualmente muito importantes. Agora concentre-se em entender o que os incisos 1 e 2 do artigo 30 delimitam para os municípios. O inciso 1º diz que o município vai legislar sobre assuntos de interesse local. Claro que essa expressão indeterminada do ponto de vista jurídico acaba por fazer com que nesse momento estejamos a nadar em águas que são muito turvas. Turvas por quê? Porque derivadas de um conceito jurídico indeterminado. O município legisla sobre assunto de interesse local, mas venha cá, o que é interesse local? É claro que a jurisprudência, em associação com a doutrina, vai criando esse cenário e definindo por meio de precedentes que vão sendo firmados, o que tem e o que não tem interesse local. Então, sempre que você estudar o artigo 30, inciso 1º, você vai ter que consultar em obras doutrinárias e também no site do STF sobre quais temas o município legisla. E aí, numa construção aqui de forma bastante resumida, numa síntese apertada, eu diria o seguinte: o município legisla sobre interesse local, o que significa que o município legisla, por exemplo, sobre normas de higiene para bares e restaurantes, porque o Supremo diz que isso tem interesse local. O município cuida da ordenação do solo urbano, porque o Supremo diz que isso tem interesse local. O município fixa o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. O Supremo, no enunciado 38 da sua súmula vinculante, disse que isso é tema de interesse local. Então, o município fixa o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Tá? Agora, cuidado. O horário de funcionamento de agências bancárias para fins de atendimento ao público é de competência da União, súmula 19 do STJ. Então, o município fixa o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, mas o horário de funcionamento de agências bancárias para fins de atendimento ao público, como é tema que interessa ao Sistema Financeiro Nacional, é de competência da União pela súmula 19 do STJ. Agora, cuidado, porque se estivermos tratando de normas que envolvam o conforto e a segurança dos usuários dos serviços bancários, aí o Supremo entende que esse assunto tem interesse local, então a competência passa a ser de quem? Dos municípios. Então, normas que envolvam conforto e segurança dos usuários dos serviços bancários, este tema é de interesse local, o município legisla sobre esse assunto. Então, é o município que define se nós teremos ou não, numa determinada agência bancária, a instalação de cadeiras, de bebedouros, de sanitários, se teremos portas eletrônicas, câmeras de segurança, se teremos tempo máximo de espera na fila do banco. Tudo isso quem define é o município, porque, segundo o Supremo, isso é assunto de interesse local. E sobre esse tópico, tempo máximo de espera em fila, eu quero fazer aqui com você uma análise um pouco mais abrangente para podermos comentar uma decisão que o Supremo proferiu num agravo em recurso extraordinário, que foi o 809-489, que é uma decisão proferida em maio do ano de 2019. Mas nós vamos chegar lá. Com calma, no entanto, entenda que hoje o entendimento jurisprudencial construiu-se no sentido de que o município legisla criando a chamada lei das filas. Então, o município é competente para editar lei dizendo qual é o tempo máximo de espera na fila do banco, na fila de, por exemplo, uma lotérica, na fila de cartório, para fins de obtenção de serviços notariais. O município legisla sobre esse assunto. O Supremo decidiu num recurso extraordinário, que é o 397-094, esse recurso extraordinário foi relatado pelo ministro aposentado Sepúlveda Pertence, que o tempo máximo de espera na fila de cartórios para fins de obtenção de serviços notariais não é assunto que envolva o tópico registros públicos. Porque se estivesse abraçado dentro deste assunto, a competência legislativa seria privativa da União por conta do artigo 22. Mas não é tema de registros públicos. Então, o município legisla fixando o tempo máximo de espera também na fila de cartório. Tá? Então, fila de banco, fila de cartório, fila de lotérica, até que chegamos nessa decisão que eu quero comentar, que é de maio do ano de 2019. Ela está aqui na página 769 do nosso livro. O item é o 8.6, que trata das competências dos municípios. É um agravo em recurso extraordinário 809-489, maio de 2019. O que aconteceu nessa ocasião? O município determinou, por meio de uma lei, que os supermercados eles estavam obrigados a colocar à disposição dos consumidores funcionários em número suficiente nos caixas, de modo que a fila de espera não ultrapassasse esse lapso temporal de 15 minutos. Houve, então, uma contra-argumentação no sentido de que o município não poderia legislar sobre esse assunto porque ele envolvia direito do trabalho. O município não pode
O município não pode legislar sobre esse tema porque envolve direito do trabalho, né? Foi a contra-argumentação. Mas, em verdade, o Supremo disse, não está o município a legislar sobre a obrigação do supermercado contratar pessoas, e sim sobre a necessidade de cumprir essa determinação local de o tempo máximo de espera na fila não ultrapassar 15 minutos. O Supremo falou assim, veja a citação que eu coloquei em meu livro, de acordo com o Supremo, esse tipo de lei municipal não está obrigando a contratação de pessoal, e sim a colocação de trabalhadores em número suficiente no setor de caixas para o atendimento aos consumidores dentro de um prazo considerado razoável. Então, segundo o Supremo, o município pode legislar editando o que a gente tem chamado de lei das filas. O município pode ter lei disciplinando o tempo máximo de espera, usualmente vai ser de 15 minutos, para o atendimento do consumidor em bancos, em loterias, em concessionárias de água, de energia elétrica e também de supermercados. Então, muita atenção a esse ponto, porque você pode confundir e pensar que o assunto envolve direito do trabalho e que aí, então, a competência para legislar seria privativa da União. O Supremo entendeu de forma diversa. O município estava confirmando sua aptidão para legislar sobre este assunto que é interesse local, tempo máximo de espera. Espera em fila. Não importa se é banco, se é casa lotérica, se é cartório, se é supermercado, né, se é concessionária de água, de energia elétrica. O município legisla sobre esse tema. E para encerrarmos, o inciso 2 do artigo 30 é muito particular e interessante. Por quê? O município legisla também suplementando a legislação federal e estadual no que couber. Isso significa que o município poderá editar leis complementando legislação prévia editada pela União e pelo Estado, desde que, claro, a legislação municipal seja harmônica com a legislação prévia já existente produzida por esses entes federados maiores. Bom, por meio desse artigo 30, inciso 2, em geral em aula, a gente explica ao aluno que o município legisla sobre os temas que estão listados lá no artigo 24. E tem muito aluno que confunde esse ponto no estudo da matéria. Porque quando a gente fala de competência legislativa concorrente, legislar sobre os temas do artigo 24, identificamos no caput desse artigo que essa é uma tarefa que compete à União, aos estados e ao DF. O município sequer é mencionado no artigo 24, porque, claro, o município não tem competência legislativa concorrente, e não tem mesmo. Mas, apesar de não possuir essa competência legislativa concorrente, por não ter sido enunciado no caput do artigo 24, o município legisla, sim, sobre os temas que estão ali postos, desde que haja prévia normatização feita, elaborada pela União, pelos Estados-membros. Por quê? Porque o artigo 30, no inciso 2º, permite ao município que ele suplemente, ou seja, complemente a legislação federal e estadual no que couber para atender às suas particularidades. Então, muita atenção. O município não possui competência legislativa concorrente porque sequer foi listado no artigo 24. Essa atribuição pertence à União, aos Estados e ao Distrito Federal. No entanto, por força do que dispõe o inciso 2º do artigo 30, o município legisla sobre temas que estão enunciados naquele artigo 24, mas legisla para complementar, suplementar legislação previamente produzida pela União e pelos Estados, ok? Dizer que o município não tem competência legislativa concorrente significa identificarmos o seguinte: se por acaso a União, o Estado-membro, não legislarem, criando a normatização sobre um tema listado no artigo 24, o município não pode exercer competência legislativa plena. O município não pode legislar se não há uma normatização prévia a ser complementada, suplementada. O município não legisla se não há normatização anterior feita por União ou Estado. Justamente porque o município possui, pelo artigo 30, inciso 2, uma competência que é suplementar-complementar. Ele não possui uma competência que só os estados e o DF possuem, em termos de legislação concorrente, que seria suplementar-supletiva. Explico melhor. Imagine que a União não edite lei tratando de um tema que está lá no artigo 24, por exemplo, estipulação de procedimentos em matéria processual. Esse é um assunto de competência legislativa concorrente, a União deve editar normas gerais, estados e DF vão complementar a norma geral. Mas se a União não edita uma norma geral sobre esse tema, estados e DF podem legislar de forma plena sobre esse assunto. Isso está no 24, parágrafo 3º. E legislar de forma plena sobre esse assunto significa exercer uma competência que a gente chama de suplementar supletiva. Estados e DF possuem essa tarefa. Podem legislar de forma suplementar supletiva, ainda que não haja norma geral editada pela União. Agora, essa possibilidade não existe para município, porque município não tem competência legislativa concorrente. O município não tem competência suplementar supletiva.
porque ele não está listado no artigo 24. O que ele possui pelo artigo 30, inciso 2, é a possibilidade de complementar, de suplementar legislação federal e estadual já produzida previamente. Então ele tem competência suplementar complementar, mas não tem competência suplementar supletiva. Só estados e DF a possuem. Então o certo na legislação concorrente é funcionarmos da seguinte maneira, veja o cenário ideal. União edita a norma geral. Estados e DF suplementam para poderem atender às suas particularidades. Esse é o cenário ideal dos parágrafos 1º e 2º do artigo 24. Mas eis que o parágrafo 3º nos lembra que, eventualmente, a União pode ficar inerte e não editar a norma geral. Isso não impedirá que Estados e DF legislem de forma plena sobre o assunto, porque eles têm competência suplementar supletiva. Agora, se os Estados e o DF legislam de forma plena sobre o assunto, é claro que, posteriormente, é possível que a União resolva fazer o quê? Editar de modo superveniente a sua normatização geral sobre o tema. Se isso acontecer, tudo bem. A norma geral federal superveniente vai suspender a legislação estadual, onde entre elas houver contrariedade. Cuidado quando for fazer prova sobre esse assunto, porque o examinador costuma dizer que a superveniência da norma geral federal sobre aquele tema acarreta a revogação da norma estadual, o que é um erro, porque não há revogação, o que há é uma suspensão, não revogação, porque lei federal não vai revogar lei estadual. Paralelismo das formas diz que lei federal revoga lei federal, lei estadual revoga lei federal. Desculpa, lei estadual revoga lei estadual. Então, a lei federal não revoga a estadual anterior. A lei federal superveniente determina a suspensão da norma estadual anterior e, mesmo assim, a suspensão não precisa ser completa, porque onde as legislações das diferentes esferas forem harmônicas, elas podem conviver. Então, a suspensão só atinge aqueles pontos onde houver contrariedade entre a lei estadual, que foi editada primeiramente, e a lei federal, que é superveniente. Então, esse cenário é todo narrado nos parágrafos do 24, porque justamente os estados e o DF possuem essa competência suplementar supletiva, de legislarem de forma plena, ainda que não haja legislação federal geral prévia. Agora, essa competência suplementar supletiva do artigo 24, parágrafo 3º, que os estados e o DF possuem, porque eles possuem competência concorrente no artigo 24, ela não é estendida aos municípios, porque município não tem competência legislativa concorrente. Ele simplesmente pode suplementar, complementar a legislação federal e estadual no que couber para atender suas particularidades. E por força de qual artigo? Do artigo 30, inciso 2, tá bem? Então, eu fracionei o capítulo 10 em 2 semanas para termos essa oportunidade de, neste encontro de terça-feira, podermos traçar aqui alguma estruturação das competências, de forma rápida, sem dúvida, mas lembrando pontos que são centrais para o seu estudo. Dê atenção nesse capítulo aqui ao item 8. Aliás, considere como se o item 8 fosse um capítulo autônomo. Por quê? Porque entender a estruturação do Estado, que foi o que fizemos na semana anterior, é algo mais simples. A leitura de alguns dispositivos é suficiente e você compreende como se dá a organização e estruturação da República Federativa do Brasil. Mas a partir do capítulo 8, inicia-se aqui um estudo que é muito detalhado, porque envolve o quê? A repartição constitucional de competências. São muitas e muitas páginas tentando destrinchar os artigos 21 a 25, 30 e 32 e as inúmeras e múltiplas manifestações do Supremo Tribunal Federal sobre este assunto. Então, encare este capítulo 10, a partir do item 8, como se fosse um capítulo, um tema autônomo. Depois que você estruturou o Estado, vai entender como se dá a divisão de tarefas, a distribuição de competências entre os entes federados, dando muita atenção ao que a Constituição diz nesses artigos 21 a 25, 30 e 32, e em especial, dando muita atenção ao que o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre cada um desses tópicos. Lembrando que a tendência do Supremo sempre foi uma tendência centralizadora. Às vezes há uma certa dúvida se aquela matéria está regulada tão somente no artigo 22 e só a União legisla sobre o tema, ou se há algum espaço para a legislação concorrente daquele assunto. E o Supremo tende a manter essa excessiva centralização da nossa federação, que sem dúvida é um dos problemas, que o nosso pacto federativo enfrenta hoje. Nós somos uma federação, preste atenção nisso, que alcança níveis de centralização mais intensos que estados unitários, como Portugal, como França.
Então temos um problema de concentração de competências na União e isso precisa ser revisto sem dúvida. Por quê? Porque os Estados-membros, que são os entes da federação, que justamente caracterizam esse modelo de Estado, eles precisam adquirir um protagonismo maior dentro da federação, até para eles poderem disputar e nessa disputa funcionarem como laboratórios de testes, de modo de fazermos as coisas de forma específica em certos estados, para que outros possam se espelhar se aquilo funcionar ou abandonarem aquela ideia, se porventura aquela escolha federativa que um determinado ente fez não funcionar. Uma federação com competição interna bem regulada e regida por certos princípios que podem ser orquestrados pela própria União, uma federação com essa competição interna tende a prosperar. Uma federação que equaciona as competências e as oportunidades para todos os estados, tratando-os de forma idêntica, acaba por nivelá-los todos no mesmo patamar. E esse patamar é o da mediocridade. Fechamos esse capítulo. Na próxima terça-feira vamos falar de intervenção. Um processo bastante severo, gravoso, mas por vezes necessário para mantermos a harmonia do Pacto Federativo. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, meio-dia, eu estou te esperando para a gente poder continuar. Vou divulgar agora, nos nossos stories aqui do Instagram, o cupom para você que ainda não faz parte do nosso time de leitores, poder entrar nesse grupo e seguir estudando comigo esse manual de direito constitucional. Olha quanta coisa a gente já enfrentou. Eu estou aqui com uma marcação no meio do capítulo 10, onde estávamos falando de municípios. Se você já leu o capítulo 10, você está um pouquinho mais avançado. Mas enfim, já lemos muita coisa desse manual nessas últimas 11 semanas. Na próxima, que será a 12ª, o capítulo de intervenção vai se apresentar aqui com todas as suas particularidades. E eu vou lhe apresentar um dos artigos mais mal escritos e problemáticos da nossa Constituição, que é o artigo 36. De difícil compreensão, não porque você não tenha capacidade de entendê-lo, mas porque a redação dele é realmente ruim. Na próxima semana estamos juntos de novo nesse mesmo horário. Até lá!